음, 다음, 그 유물은 파르마, 다람 유네, 다 공소 잡든지 자리요래, 대인들다 니 다람 유네, 아니 뭐람 소나게게, Então, nós, 권리하게 너르게 신이나 바탕, então, nós estamos fazendo o Katmandu especial pela internet. Eu gostaria de oferecer as minhas saudações a todos os lamas, tucos, amigos espirituais, monges e monjas dos monastérios que estão nos ouvindo pela internet também, e também todos os homens e mulheres laicos que 가산지 estão 순지 남다 nos ouvindo pela internet. 다시야 고를 수브레. 다들이 말하려야 니마 숨지 E 마도지기 ontem eu comecei a falar 대외 sobre a 소식이 vida e a liberação de Atisha, 안들이 니마 니버치 선이 니마 mas 숨버치 também não há mais do que 3 dias para falar a respeito dele. Hoje é o segundo dia e amanhã já é o terceiro. Então eu devo conseguir terminar isso amanhã. 조지 남다다 맛이 다리 지라지 저리시라샤 게 종마송 저와시비지제 저리시라 Mas 게 na 종. verdade eu não tive muito tempo para me preparar para esses ensinamentos. Eu estava muito ocupado e não tive muito tempo para preparação. E também não tenho muito tempo para ensinar. Então eu também não posso ensinar de uma forma muito extensa, mas eu posso falar apenas sobre os pontos mais importantes. Se eu fosse falar a respeito de toda a vida e liberação de Atisha, isso seria uma coisa muito difícil. Ontem eu falei do nascimento de Atisha, o local onde ele nasceu, o momento que ele nasceu e assim por diante. E eu falei sobre como, desde uma idade muito jovem, eu fal... como a Atisha já estudou sobre o Tantra. Então eu gostaria de falar agora a respeito de como o Atisha, como foi a ordenação monástica de Atisha, quais são as circunstâncias e as causas que levaram Atisha para a ordenação monástica. Porque primeiro o Atisha ele era apenas um praticante do mantra secreto, um praticante do Vajrayana. Então, como que ele foi de ser um praticante tântrico para ser um monge? Então, quando ele era jovem, ele praticou muito o Vajrayana e ele recebeu muitas instruções sobre o mantra secreto. Ele realmente dominou todos os tópicos do Tantra. E a sua ideia primária é que ele alcançaria a budeidade nessa vida apenas através da prática tântrica. Então, ele se empenhou muito na prática do Mantrayana. Então, nessa vida, ele realmente queria se devotar à prática tântrica. Mas então, uma vez, no seu sonho, durante um dia, uma noite, no seu sonho, um Heruka veio do céu em frente a ele e disse: Filho de nobre família, se você continuar praticando na conduta de Avadutipa, isso não será suficiente para você. Então você precisa se tornar um monástico, você precisa tomar uma ordenação monástica. E se você fizer isso no futuro, você poderá ter muitos discípulos monásticos. Então o Heruka fez essa profecia para ele. E ainda teve um sonho ainda mais incrível do que esse. Então, uma noite, ele sonhou que ele estava em um grande templo, e dentro desse templo estava o próprio Bhagavan Shakyamuni, cercado por uma enorme sanga de bhikshunis. E eles estavam todos comendo a sua refeição do meio-dia, eles estavam almoçando ao meio-dia. E o Atisha, ele mesmo, ele estava no fim da fila. E quando ele estava no final da fileira, o próprio Buda, ele viu a Tisha, então ele apontou o dedo para a Tisha e disse: algo aconteceu com aquela pessoa. O que aconteceu que ele não se tornou um monge? O Buda, então, falou isso no sonho. Então ele sonhou isso. Foi um sonho incrível, certo?
E numa outra noite, ele sonhou que o Maitreya estava em um templo também vestindo as vestes monásticas. Ele estava então com as roupas monásticas dentro de um templo e ele pensou então que deveria se aproximar dele. Mas o Maitreya, ele disse, esse é um lugar para monásticos apenas. Não é um lugar para vocês, chefes de família, virem até aqui. Então você não deveria se aproximar. Então é isso que o Maitreya disse para ele. Então ele teve tantos sinais através de sonhos. E por causa desses sinais, o Atisha, ele pensou consigo mesmo, definitivamente eu devo me tornar um monge. Então ele teve esse pensamento. E naquela época, em Nalanda havia um chefe de família que o Atisha geralmente alugava um quarto da casa dessa pessoa quando ele ia até Nalanda. E naquela época havia muitas escolas budistas diferentes. E ele conhecia muito bem a situação geral do budismo naquela época. Então ele pensou ele se perguntou em qual escola deveria me tornar um monge, porque havia muitas escolas, talvez veículos da fundação, certo? Então havia muitas escolas diferentes. Ele perguntou, então, qual escola deveria me tornar um monge? Em qual escola? Ele perguntou isso. E então esse chefe de família, ele disse ao Atisha, você vai continuar fazendo as práticas Vajrayana ou não? Você vai parar as práticas Vajrayana quando você se tornar um monge ou você vai continuar? Isso era uma questão certeira, uma pergunta certeira para ele. E o Atisha disse, não, mesmo após eu me tornar um monge, eu quero continuar fazendo práticas Vajrayana. Então, o chefe de família, ele disse que não, se esse era o caso, esse é o caso, então é melhor que você se torne um monge na escola Mahasangika. Então, levando essa opinião em conta, quando o Atisha ele tinha 29 anos, ele foi até Bodh Gaya, e naquela época havia muitos templos lá. Um era chamado de Mahavihara, e ele foi até esse templo, e ele se tornou um monge nesse local. E agora, uma outra história diz que ele se tornou um monge em um outro monastério. Há diferentes relatos do local onde ele realmente tomou a ordenação monástica. Mas, de qualquer forma, nesse lugar havia um mestre da escola Mahasangika. Então, era uma escola particular dessa escola chamada Transcendendo o Mundo. E o mestre chamado Buddha Gyana. Ele provavelmente foi um dos mestres de Padmasambhava também. Então ele tinha essa tradição com os discípulos. E posteriormente conta-se que esse mestre Buddha Gyana, ele alcançou o caminho da união também. Então o mestre que o Atisha, na verdade, tomou os votos era Srila Rakshitra. E o nome dado a Atisha foi Dipankara Shri Gyana. E isso significa fazer, e Shri aquele, e Gyana, sabedoria. Então, Dipankara Shri Gyana foi o nome que ele recebeu.
e era um mestre da tradição de Buda Gyana. Então, todos os mestres dessa linhagem, recebiam um nome de Gyana no final do nome deles. Então, essa era a tradição dessa linhagem. E por essa razão, o nome dele foi Dipankara Shri Gyana. Por isso, Gyana era o nome que estava no final do nome que o Atisha recebeu. E no texto, o louvor em 30 versos diz: sem apego aos prazeres sensoriais, ele deixou a riqueza da realeza e tornou-se um monge da escola Mahasangika. Eu suplico ao glorioso Atisha. Então, a partir daí, ele se tornou um monge na escola Mahasangika. E o Atisha, ele se absteve até mesmo da menor ofensa contida no Vinaya. Até mesmo menor e mais sutil ofensa no Vinaya, ele realmente observava. Ele era muito restrito, até mesmo das menores ofensas. Para ter apenas um exemplo disso, por exemplo, havia esses como copos, vasos de barro. E se alguém oferecia para ele como flores ou grãos dentro desse recipiente de barro, se ele recebia qualquer uma dessas coisas dentro de um recipiente de barro, ele não bebia, não comia. Por quê? Porque normalmente esses recipientes, eles continham cerveja antes, eles faziam a cerveja nesses copos de barro, então depois eles reutilizavam para outra coisa. Então ele não aceitava. Não apenas ele não bebia o próprio álcool, ele também não comia uma comida que tivesse passado por um recipiente que contivesse álcool antes. Então, isso era a observação do voto de não consumir nem álcool de forma alguma. E não beber álcool era considerado um voto raiz. Por isso era uma prática muito rigorosa. Então, por essa razão, o Atisha, ele não comeria ou beberia de nenhum recipiente de barro, sabendo que tivesse cerveja antes nesse recipiente. Porque normalmente nessa época era o que era usado. Mas em todo caso, o que o próprio Atisha disse, eu não tive nenhuma falha em meus votos para Timoksha. Tem havido algumas pequenas falhas nos preceitos Bodhisattva. E quanto às falhas do Samaya Tântrico, tem sido algumas aqui e ali, mas eu não deixei nenhuma por nenhum dia. Se há uma falta hoje, eu confesso no mesmo dia. Ele nunca deixaria para o dia seguinte. Se a falha ocorre hoje, ele sempre confessaria hoje. Então, a seguir, eu gostaria de falar um pouco sobre como o Atisha ele era conhecido, porque o Atisha ele tinha muitos nomes diferentes. Ele foi conhecido por diversos nomes diferentes. Basicamente, ele era chamado por diversos nomes. O mais comum usado para ele é Atisha. E se nós traduzirmos a palavra Atisha, significa preeminente, o mais excelente. E há muitas outras formas também de explicar a palavra Atisha. Outras pessoas diriam que Atisha significa intenção. Então, Atisha seria como um dos mais excelentes. E Ati também significa aquele que excede. E Shanti significa pacífico, que seria Tisha. Então, você juntando as duas palavras, seria aquele que vai além ainda de ser pacífico. E Ati também significa grande yoga, e Sha, um grande bhikshu. Isso é uma outra explicação.
Ati pode ser entendido como Avadutipa e Sha como grande yogi. Ou Ti também de Pandita e Sha como Bhikshu. Mas eu acredito que isso pode ser compreendido como Shramana. Então essa é uma outra explicação do nome. E como ele foi dado esse nome de Atisha? Então há dois relatos principais para isso. Um é um livro Kadampa, A História do Ornamento da Mente, e diz que Janchu, ele viu que o Atisha ele tinha um conhecimento superior e muita compaixão. Ele era diferente de todos os outros panditas indianos, ele era superior aos outros panditas. E ele tinha a habilidade de iluminar ainda mais os preciosos ensinamentos, e por isso ele foi dado o nome de Atisha, como uma forma de louvá-lo. E um outro relato que vem de Sakya Kunsu, da história Kadampa, e ele diz que havia um rei chamado Dharmapala. Então havia um Dharmapala na dinastia da Índia, dinastia Pala da Índia, e ele era um rei muito conhecido. E naquela época, o Atisha ele era superior a todos os outros panditas siddhas da Índia. Então esse rei o convidou para Vikramashila, e então esse rei teria dado o título de Atisha. No entanto, esse rei Dharmapala, se ele era o Dharmapala da dinastia Pala, o período não coincide, porque o rei Dharmapala... É claro que há muitas diferentes explicações. Não está muito claro, nós estamos então apenas fazendo inferências e tentando adivinhar o que ocorreu. Mas há muitas diferentes posições, mesmo ele sendo um rei muito conhecido, o rei Dharmapala, da dinastia Pala, ainda há muitas posições diferentes. Porque alguns historiadores, eles dizem que esse rei ele era do século VIII. Então, se ele era do século VIII, então ele é de um período diferente de Atisha. Então, e o Atisha era do século X, então o tempo não concorda. E o ponto também onde está descrito sobre Atisha, ele diz que o rei da dinastia Pala que reinou, mas em todo caso, talvez seja mais lógico que Janchu-o tenha dado esse nome ao Atisha. Eu acho que isso é mais provável de ter sido realmente o fato que ocorreu. Mas de qualquer jeito ele recebeu esse nome de Atisha. E um nome que é mais usado para ele no Tibete é Joje. E Joje, as duas estátuas de Jo em Lhasa, há essas duas estátuas no Tibete. Ambas são chamadas de Jo, são chamadas das duas estátuas de Jo no Tibete. E a única diferença aqui, então, é que o nome dele tem o Je no final do nome. Mas o significado de Jo aqui é o mesmo. E no sânscrito essa seria a tradução da palavra sânscrito Swami. Assim como há muitos swamis diferentes na Índia, certo? Há muitos swamis na Índia. Essa seria a palavra Jo no tibetano. Então, Jo pode significar um rei ou um líder. Algumas vezes pode ser entendido até alguém
como alguém mais velho que você. Por exemplo, o filho mais velho, como quando nós chamamos de Jojo, ou Jola. Então, eu acredito que a palavra Jowo vem desse mesmo grupo. Ou pode significar também a estátua de Jowo em Lhasa pode ser apenas compreendido como Buda, com suas vestes e ornamentos. E Jowo não é apenas qualquer estátua. Elas são as estátuas do Buda na forma de Sambhogakaya. Por isso que é chamado de Jowo. E Jowo também é uma palavra de louvor, que significa o principal, o supremo. Alguém por alguém você tem uma grande consideração, uma grande veneração. Então, essa é uma palavra que indica louvor, para mostrar o quanto você venera alguém. Mas, de qualquer forma, o único lama que os tibetanos chamam de Joje é o Atisha. E eu acredito que isso nos mostra o quão próximos os tibetanos se sentem de Atisha, de Joje. E quanta gratidão os tibetanos sentem pela sua bondade. Há um sentimento diferente por Atisha, por Joje, do que por qualquer outro lama. Então, eles realmente usam para ele essa palavra que mostra um extremo respeito, uma extrema consideração por ele. Então, é dessa forma que Joje recebeu esse nome no Tibete. E da época que ele foi ordenado, a partir dos 29 anos, ele estudou diversos textos Mahayana. E em termos do veículo de fundação, havia aqueles 4 Nikayas, o Mahasangika, Mahasamata, Mahasangika Theravada, Mahasamata e Sarvastivada. Isso nós falamos das duas principais, nós falamos em termos de 4 principais posições. E há diferentes posições a respeito disso. Mas naquela época eu diria as 4 principais escolas. E falamos que dentre as 18 escolas, essas 4 eram as mais difundidas. Eram aquelas que ainda perduraram dentre as 18 escolas. Então, eram as 4 principais escolas, que era chamado também de 4 grandes escolas naquela época. Então, havia Mahasangika, havia Theravada, Mahasamata e Sarvastivada, a escola Sarvastivada. Então, essas eram as 4 grandes escolas. E cada uma dessas escolas, elas tinham o seu próprio sutras, o próprio Vinaya, o próprio Abhidharma. O texto, então, de cada uma delas era um pouco diferente, mas ele tinha muita devoção, muita fé em todas essas escolas. E ele estudou os 3 textos de todas essas escolas. E ele também conhecia as práticas de cada uma das escolas sem misturá-las. Por exemplo, ele sabia como os monges, eles usavam as suas tigelas de mendicância. Como eles aplicavam os pontos do Vinaya para oferecer as tigelas. Ele sabia todas as diferenças, como que era explicado de forma diferente em cada uma dessas 4 escolas. E naquela época ele também estudou o texto que era considerado por todas essas escolas, que era o Grande Tratado da Exposição, um texto de 800 volumes escrito pelo Arhatya Upagupta. Agora, pensando se esse é o mesmo texto do Grande Tratado da Exposição chinês, que é preservado no chinês, não. De qualquer forma, esse é o escrito pelo Arhatya Upagupta. Algumas pessoas falam 300 volumes, 800 volumes, mas de qualquer forma ele tinha muitos volumes, centenas de volumes. Ele era um texto muito longo. Então o Atisha, ele estudou esse texto completo. E o guru com o qual ele estudou, havia um monastério chamado Dantapuri, e o lama era Dharmarakshita. E ele recebeu então os ensinamentos, ele estudou esse texto com esse guru Dharmarakshita. E, no geral, para estudar esse texto levava 12 anos, mas o Atisha ele era tão diligente que ele estudou completamente em 8 anos.
E naquela época, enquanto ele estava estudando a grande exposição, ele estudava, ele estudava por 6 dias com o Guru Dharmarakshita, e então no sétimo dia, quando eu chegava sempre no sétimo dia, ao invés de ver novamente o Guru, ele partia. Então, a cada 7 dias, ele sempre saía do monastério. Ele ficava 6 dias e no sétimo dia ele sempre saía. Ele sempre saía. E a razão para isso é que no mantra secreto se diz que você não deve passar mais do que 6 dias com os Shravakas. Então, esse é um dos votos principais do Vajrayana. Então, compromisso Samaya. Então, para não violar esse Samaya, esse voto, ele apenas ficava 6 dias e então partiria. Ngolep Sheisherab explica isso. E da mesma forma, o Atisha, ele estudou com muitos diferentes gurus. E em busca desses muitos gurus, ele viajou para muitos lugares, incluindo a Índia Central. Ele foi para muitas ilhas diferentes também. Ele cruzou o Grande Oceano 3 vezes. Então ele foi para a Índia Central, Sumatra, Sri Lanka. Ele foi para diversas Índias diferentes. E ele passou por muitas dificuldades para seguir os seus gurus. E naqueles dias, cruzar o oceano era algo extremamente perigoso. Então, basicamente, ele seguiu muitos gurus durante a sua vida. E há diversos relatos diferentes em suas várias biografias. Algumas pessoas dizem que ele seguiu 157 gurus. Provavelmente esse é o máximo número de gurus que ele estudou. Dizem 157 e em alguns relatos o número é de 30. É claro que não há tempo para falar a respeito de todos eles. Não é possível falar sobre como ele seguiu todos esses gurus, mas dentre esses eu gostaria de... Há 3 gurus em particular que ensinaram ao Atisha Bodhicitta. Então, esses 3 lamas, ele recebeu ensinamentos acerca de Bodhicitta. Lama sumbu de carregare subina, né? Então, quem são esses lamas? Lama chambe ne jo shua jingda, lama selimba shua namba summi yabinde. Ta de sung ngo zhe do du ji shuna samtai. Então, Dharmarakshita, Maitri-yoga e Suvarnadipa. E o primeiro desses, Dharmarakshita. Então, conta-se que ele teve uma doença específica e para curar essa doença, ele precisava comer carne e sangue. Então, quando o Lama Dharmarakshita ouviu isso, ele não hesitou em cortar uma parte do próprio corpo e oferecer para essa pessoa que estava doente, oferecer o seu próprio corpo como remédio para essa pessoa. E para ele fazer isso é algo muito difícil para a gente pensar nisso, para a gente até mesmo imaginar isso, dar um pedaço do nosso próprio corpo para outra pessoa que precisa comer carne. Mas para esse Lama Dharmarakshita, não apenas que ele treinou a mente dele para ser capaz de trocar a si mesmo pelos outros, ele realmente era capaz de oferecer até mesmo seu próprio corpo aos outros. E por ele ter esse nível muito alto da prática de Bodhicitta, ele era um mestre de Bodhicitta. E é um segundo mestre chamado Maitri-yogi. E ele era alguém que viu alguém que estava batendo em um cachorro com uma vara de ferro. Ele estava abusando do cachorro. E quando o guru, Maitri-yogi, ele viu isso, ele imediatamente sentiu muita compaixão pelo cachorro. E ele levou o sofrimento daquele cachorro para o seu próprio corpo. E quando ele fez isso, ele não pegou apenas os sentimentos
do cachorro. Ele também pegou o próprio sofrimento físico para ele. Então ele ficou com muitas marcas no corpo por essa vara de ferro. E ele estava até mesmo com um pus no seu corpo. Então ele imediatamente tomou de forma completa o sofrimento do outro para si mesmo. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos ver imediatamente que o Guru Maitri Yoga não era um ser comum. Ele tinha um nível extremamente alto da prática de compaixão. Não era apenas um nível ordinário da prática do treinamento da mente, era uma prática muito alta de bondade amorosa. E o terceiro é Suvarna Dvipa, ou Serling, no tibetano. Então, o Savarna Dvipa, ele é tido como uma incorporação da Bodhicitta. O que isso quer dizer quando dizemos incorporação da Bodhicitta? É como se o Guru ele fosse, na verdade, a própria Bodhicitta viva. Esse Lama, ele mesmo era a própria Bodhicitta, em forma viva. Nós não precisamos de... Então, o Guru e Bodhicitta não eram duas coisas separadas. Esse Guru ele era realmente a representação da Bodhicitta. E, por isso, o nível de realização de Suvarnadvipa, de bondade amorosa, compaixão e Bodhicitta, o seu nível de prática, dessas práticas, era extremamente elevado. Então, dentre todos os diferentes gurus que o Atisha seguiu, aqueles que tinham maior fé e devoção, aqui todos tinham maior fé e devoção, era Suvarnadvipa. E Atisha, ele tinha um relicário. Então, isso seria após os lamas morrerem, é feito como uma pequena estupa com os restos do lama. Então, o Atisha, ele carregava com ele um pequeno relicário para o Savarnadvipa, e esse relicário ele tinha um guarda-sol prateado no topo. E da mesma forma, ele fazia oferendas constantes para esse guru. E ele tinha essa tradição de fazer essas oferendas todos os meses no dia do Parinirvana, no dia do aniversário do Parinirvana do Suvarnadvipa. Não fazia isso para nenhum outro guru, apenas para o Suvarnadvipa. E uma outra coisa especial é quando ele ouviu o nome dos seus gurus, ele uniu as palmas das mãos do seu coração para mostrar respeito. E quando ele ouviu o nome de Suvarnadvipa, ele uniu as palmas na coroa da sua cabeça, no topo da sua cabeça. Então isso mostrava o quão diferente era a devoção que ele tinha por esse mestre, Suvarnadvipa, de outros mestres. E quando ele se lembrava de seus outros gurus, ele não conseguia derrubar lágrimas, mas sempre que, apenas por pensar em Suvarnadvipa, muitas lágrimas vinham aos seus olhos. E quando muitas pessoas falavam, você teve muitos gurus diferentes, então por que você tem tanto respeito ao Suvarnadvipa? Por que você tem tanta devoção a ele? E o Atisha respondeu, eu tive muitos diferentes gurus, eu segui muitos diferentes mestres. Eu não posso dizer que esse é melhor, esse é pior, esse tem mais qualidades, esse tem qualidades mais elevadas ou menos elevadas. Eu não posso falar isso. Todos eles tinham qualidades muito elevadas, todos eles eram excelentes. Isso não é uma questão de ser melhor ou pior. Mas a razão para que eu tenha tanta fé em Suvarnadvipa não é devido a qualidades diferentes que ele possui. Eu tenho fé e devoção em todos os mestres, mas o Suvarnadvipa, ele foi o mais bondoso comigo.
E perguntaram, então como assim ele foi tão gentil, né, com você? E o Atisha respondeu, não há nada que eu possa dizer muito, mas eu tenho uma qualidade, é que a minha mente tem um pouquinho de bondade. E se eu tenho esse pouco de bondade na minha mente, se eu tenho uma mente um pouquinho bondosa, é devido à bondade de Suvarnadvipa. E uma outra coisa também que ele disse é que sem Suvarnadvipa eu não teria essa bodhicitta de trocar a mim mesmo pelos outros. Foi apenas após eu poder conhecer Suvarnadvipa é que eu pude trocar, é que eu pude praticar essa troca de mim mesmo pelos outros. Antes disso, eu ainda não tinha essa prática. 다다 셀린사한테 딩상 인도네시아가 사절래. 인도네시아. Então, o Savarnadvipa, ele significa um local, na verdade, onde é a atual Indonésia. E na Indonésia tinha essa grande ilha chamada Sumatra. É uma das maiores ilhas do mundo. Eu acredito que é como a 7ª maior ilha do mundo. Mas, em todo caso, é uma ilha muito, muito extensa. E nos dias de hoje é chamado de Sumatra, mas no período antigo, no período medieval, essa ilha era chamada de Suvarnadvipa. E a razão para isso é que quando nós traduzimos esse nome, significa Ilha do Ouro. Então, Suvarna significa ouro e Dvipa, ilha. Então, era a Ilha do Ouro. Então, nos dias de hoje, nós não usamos mais essa expressão, essa palavra. Então, na segunda metade do século VII, provavelmente em 651, o tradutor da dinastia Tang Xin, ele foi 2 vezes até essa ilha. E no total ele passou mais de 2 anos nessas suas visitas. E a razão pela qual Sravanadipa, algumas vezes dizem que ele era o rei dessa ilha. E por isso ele era também, e ele, além de ser o rei, era também um guru. E a razão para isso era porque ele vivia nessa ilha e ele era então o rei, e por essa razão ele tinha o mesmo nome da ilha. Por essa razão ele também tinha o nome de Suvarnadvipa. Devido à restrição de tempo, eu não tenho como falar como ele realmente estudou com Suvarnadvipa, como ele conheceu, mas se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar mais a respeito disso posteriormente. Mas, no geral, o Atisha ele seguiu muitos gurus de ambas as linhagens Mahayana, tanto do caminho do meio quanto da mente apenas. E Suvarnadvipa e Shantipa, eles eram mestres da mente apenas. Então, se nós olharmos para a vida e liberação de Atisha em detalhe, eu penso que ele se concentrou principalmente nas práticas da conduta, da vasta conduta que foram transmitidas por Suvarnadvipa. Mas, em todo caso, uma característica particular de Atisha é que ele combinava a visão do caminho do meio com a vasta prática da mente apenas. Ele praticava ambos em união, então isso é uma característica específica, especial de Atisha. E por essa razão, mesmo no budismo tibetano, ele teve muita influência. Devido a essa união da visão do caminho do meio com a prática da mente apenas. Eu acho que isso vem de Atisha mesmo. E também, posteriormente, após ele se tornar um monge, ele estudou muito, e ele se tornou um grande conhecedor, e de acordo com as histórias de Dharma de Taranatha, o Atisha ele se tornou um abade do mosteiro de Vikramashila.
e também do monastério de Odantapuri. Ele também era um Khenpo desse local, desses dois locais. E da mesma forma, uma outra coisa que é diferente a respeito do Atish é que ele tinha uma personalidade muito boa, ele tratava todo mundo muito bem. Ele tinha uma ótima personalidade. Então ele estudou o Dharma de todas as diferentes escolas e tentou estar em harmonia com todas as escolas. Então ele era reverenciado como um guru de todas as diferentes escolas. Ele era como um lama geral para todas as escolas da Índia naquela época. Então, dessa forma, o nome de Atish, ele se espalhou por toda a Índia, e suas atividades se espalharam por toda a Índia, mas nós não temos muito tempo para falar em detalhes a respeito disso. Então, a seguir, eu gostaria de falar como Atish ele foi convidado para o Tibete. Então, nos tempos medievais era um pouco diferente do que é hoje. Se você gostaria de levar panditas indianos ao Tibete, ou se os alunos tibetanos tivessem que ir para a Índia, isso era extremamente difícil. São coisas que nós não conseguimos nem pensar, nem imaginar. Então era necessário passar por ilimitadas dificuldades. E o Atish, em particular, era um dos gurus mais famosos e importantes da Índia. Ele era um dos gurus mais influentes dessa época. Então não era possível convidá-lo para a Índia e ele imediatamente ia para a Índia. Ele imediatamente ia para o Tibete. Então, uma das razões e circunstâncias pelas quais foi possível que Atisha fosse para o Tibete, quais são as razões, então, para convidarem o Atisha? Então, as circunstâncias que permitiram para que o Atisha fosse até o Tibete, uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender é que nós precisamos entender qual que era a situação do budismo no Tibete. Então, no Tibete, ou no início do século VII, na época do rei Songtsen Gampo, o budismo ele começou a se espalhar no Tibete, começou a se propagar. E se nós nos perguntamos quando exatamente o budismo começou a se propagar pelo Tibete, há diversos relatos, mas as fontes mais confiáveis dizem que é durante a época do rei Songtsen Gampo. Então, essa é a fonte mais confiável. E também durante a época do rei Trison Detsen, quando o budismo ele realmente se propagou de forma muito ampla. E 4 gerações mais tarde, havia um rei chamado Dharmaudan, nós chamamos ele de Lam Dharma. Lam é como um apelido para ele. O nome dele é Dharmaudun Tsen. É como um honorífico, se nós falamos isso. O nome dele, de fato, é Dharmaudu Tsen. Ele foi o 4º rei após o rei Trison Detsen. Então, ele reinou em 841. E ele perseguiu o budismo e ele dizimou o budismo do Tibete. Ele proibiu a construção de monastérios. Então, em 841, ele começou a dizimar o budismo. E 50 anos depois, em 892, Lachen Gongrapsel, havia Lachen Gongrapsel. Então, Lachen Gongrapsel ele nasceu 50 anos depois da destruição do budismo no Tibete. E ele propagou a linhagem do Vinaya. E muitos discípulos, eles foram do Tibete Central até o Kham para tomar votos com ele. E quando esses alunos, esses discípulos voltaram para o Tibete Central, então eles começaram nesse momento a construir monastérios e estabelecer sanghas no Tibete Central. E somente nessa época que os ensinamentos começaram a ser
revividos. Então, esse é chamado do período posterior da propagação dos ensinamentos. Então, quantas gerações foram necessárias para o restabelecimento da Sangha no Tibete? Há diferentes descrições a respeito disso, mas no geral é aceito que levou mais de 100 anos. É claro que há muito mais para dizer a respeito disso, mas eu não tenho tempo para falar a respeito de tudo hoje. E devido às atividades de Lama Rebsel e outros lamas, os ensinamentos Vinaya, eles vieram do Kham e se espalharam para o Tibete Central. Então, isso é chamado dos ensinamentos que se espalharam a partir do Tibete Baixo. E depois nós falamos do renascimento dos ensinamentos na área onde hoje é Ngari. E quando nós falamos desse renascimento dos ensinamentos em Ngari, nós devemos falar também de Hla Lama e seus sobrinhos. Então, Hla Lama, havia um rei chamado Langdharma que ele perseguiu o budismo, certo? E esse rei tibetano, ele tinha 2 filhos. Um era chamado Osum e um Yumten. E havia muitos conflitos entre os dois. Então, Osum e Yumten, se eles eram realmente filhos do rei Landharma, é uma outra questão. Mas, de qualquer jeito, eles eram 2 irmãos, Osum e Yumten. E eles discordavam quem que deveria se tornar o rei. Havia muitos debates a respeito disso. Então, no final do século IX, o reino tibetano, o império tibetano, ele estava completamente fragmentado em partes diferentes. E ele se dividiu em reinos menores. Então, após essa fragmentação, os descendentes de Yumten, eles continuavam a odiar os descendentes de Osum. Então, eles não deixavam os descendentes de Osum vir para essa área do Tibete. Então, para a área de Shanshun. Então, Shanshun é a área onde nós hoje chamamos de Nagi. E ele se tornou o rei dessa região. Após ele estabelecer o reinado nesse local, ele teve 3 filhos. E esses 3 filhos, para não haver nenhum conflito entre esses 3 filhos, ele dividiu a região de Ngari em 3 partes e deu a cada um dos seus filhos uma parte. E por isso nós falamos das 3 regiões de Nari. Esse termo, as 3 regiões de Nari, ele se originou nessa época. Antes disso, não se falava em 3 regiões de Nari. Então, é devido a esse rei Denimagon ter dado aos seus 3 filhos essas 3 diferentes regiões de Nari. E algumas vezes, quando nós falamos do Dharma tibetano, não há muita escolha não ser falar dessa região de Ngari. Porque na história tibetana, no Tibete, o Tibete é dividido em 3 partes. Isso é dito que vem da época de Nari. Mas isso foi primeiramente mencionado pelos mongóis na dinastia Goi. Então, nessa dinastia, disse que o Tibete Central era considerado como uma região única. E é claro que há muitas diferentes descrições a respeito dessas diferentes áreas do Tibete. Mas, de qualquer forma, isso é apenas uma digressão. E o rei, então, ele dividiu Ngari em 3 diferentes áreas. E ele deu a área de Puran para o seu filho que estabeleceu o seu próprio reino. E era chamado, então, da dinastia Gurgei.
E ele teve dois filhos, o mais velho, chamado de Songne. Ele nasceu em 965 da Era Comum. E quando ele se tornou um adulto, ele se tornou, então, o segundo rei da dinastia Gugge. E depois, então, ele desistiu disso e se tornou um monge. E o nome que ele recebeu foi Lama Yeshe. E a razão para isso é que ele era primeiro um rei, e por isso a palavra Ra, que significa Deus, mas também é usada para reis. Então, por isso ele era chamado de Lama. Então, Lama Yeshe, antes disso, claro, ele foi casado e teve dois filhos. E seus dois filhos também se tornaram monges. Então, ele e os seus dois filhos, eles tinham muita fé e devoção no Dharma genuíno. Então, eles fizeram muitas oferendas ao Dharma. E o Lama Yeshe, ele teve uma forte influência na história do Tibete. E a maneira como ele teve uma grande influência, uma é que ele tinha a transmissão do voto dos três palas, que foi estabelecida e propagada. E isso vem da transmissão elevada do Vinaya, essa transmissão vem através dele. E a segunda razão, essa é a primeira razão do seu legado, e a segunda é que ele ajudou muitos tradutores. Por exemplo, o grande tradutor Chen Sampo. Então, eles começaram a traduzir muitos textos, especialmente da transmissão do mantra secreto. E também há uma história, um relato oral, que dizem que Yeshua, ele convidou Atisha para a procura de ouro. E o rei de Garlock capturou ele nesse momento e não o libertava. E para poder libertá-lo, o sobrinho de Yeshua, Jamchuo, ele foi procurar também ouro para resgatar o Yeshua. Mas ainda assim ele não foi liberado pelo rei. E no final, é dito que o rei Garlock, dizem que Yeshua, na verdade, morreu nessa prisão do rei Garlock. Mas essa não é a única história, claro. Há também uma história, a história de Gugge Pandita, na Wandrapa. E eu acho que ele deve ter sido, em todo caso, ele era da área de Gugge. E ele levou muitos manuscritos em Aritoli e usou isso para... E o que é dito na biografia de Lama Yeshe, então, quando Lama Yeshe era muito velho, ele pegava então o seu cajado e ele circunvalava o monastério de Tongling. E também se diz que naquela época, quando ele era velho, além de um único atendente, ele não queria mais ninguém perto dele. Ele passou 3 anos em meditação, em retiro estrito. E também se diz que ele faleceu em sua sala no monastério de Tongling, no ano das ovelhas femininas da terra. No ano feminino das ovelhas da terra. E o que diz aqui é que o Lama Yeshe, ele foi capturado pelo rei do Garlock e morreu na prisão. Isso pode não ser verdade. E também há manuscritos de Drepung Nechulakan. Isso é uma biografia escrita à mão de Atisha, provavelmente escrita no século XII. E o que diz nesse manuscrito é que o seu sobrinho Kore provavelmente era o irmão de Lama Yeshe. Algumas pessoas dizem que era o irmão mais novo, algumas pessoas o irmão mais velho. Mas, em todo caso, ele tinha um sobrinho chamado Flade.
E o Lot, ele tinha uma natureza muito irada, violenta. Ele realmente gostava da guerra. Então ele foi para uma guerra em Dak. E no passado essa era uma área do Tibete, mas hoje é uma área do Paquistão, nos dias de hoje. E provavelmente todos essa área nos dias de hoje eles se converteram ao Islã. Mas nessa área, a área chamada Balti antigamente, hoje em dia se fala Balti, é o Balti onde é no Paquistão, certo? Havia uma área chamada Drusha, então eles tiveram uma guerra nesse local e ele perdeu a guerra e ele foi capturado pelo rei de Drusha e ele foi punido severamente. Então os irmãos mais jovens de Antiú, eles pegaram muito ouro. Mas antes do ouro chegar, o Lader, ele escapou da prisão. Ele tentou escapar da prisão, mas provavelmente ele foi pego com flechas, flechas envenenadas, então ele morreu. Ele escapou, mas mesmo antes dele ir embora, ele foi pego pelo veneno e morreu no caminho. Então eu acredito que nós precisamos examinar se realmente é verdade que Lama Yeshu foi aprisionado pelo rio de Garlock. Então, o estudioso tibetano Gulgate Sering Gyalpo, que escreveu um artigo a respeito de Lama Yeshu, dizendo que ele não morreu em Garlock. Também há um outro livro de Karmi Sante, escrito, chamado A Flecha e o Poder, que parece ser muito bom e eu não li ainda. Mas ele diz que há muitas diferentes posições a respeito do Lama Yeshu, se ele foi realmente aprisionado ou não pelo rei de Garlock. Mas, de qualquer forma, o Lama Yeshu, nós precisamos examinar se ele realmente foi aprisionado ou não. Então, acho que isso é o suficiente por hoje.